Continuando então aqui a aula de meningites bacterianas, se você ainda não assistiu a primeira parte, então assista antes de vir para esse vídeo. Nessa segunda parte da aula, a gente vai continuar vendo agentes então específicos causadores de meningite bacteriana. A gente agora nessa parte vai ver então meningite causada por Haemophilus influenza, de novo abordando as características gerais do micro-organismo, os mecanismos fisiopatológicos e as formas de diagnóstico clínico laboratorial e de prevenção desse tipo de meningite. Tá? A gente finaliza a aula com a meningite causada por Listeria monocytogenes, abordando novamente as características e mecanismos fisiopatológicos, então, da meningite causada por esse tipo de micro-organismo, e como é feito o diagnóstico clínico e laboratorial. E finalizando mesmo a aula, resumindo aí as informações e passando mais algumas informações gerais sobre as meningites bacterianas. Vamos começar pelo Haemophilus influenza. O Haemophilus faz parte então de um grupo de um gênero de bactérias. A gente já viu uma das espécies desse gênero, o Haemophilus ducreyi, causador então daquela infecção sexualmente transmissível, o cancro mole, e agora a gente vai então passar para o Haemophilus influenza, tá? Associado então aqui com meningite, principalmente, mas também causador de outras doenças infecciosas, então osteomielite, epiglotite e otite, tá? A transmissão do Haemophilus influenza, ele é uma bactéria também comensal do trato respiratório superior de seres humanos e de animais, e a infecção se dá então por via respiratória, tá? O Haemophilus influenza, ele recebe esse nome porque quando ele foi isolado, se pensou que ele era causador da gripe, que depois se viu que era causada pelo vírus influenza, tá? Bom, ele é uma bactéria gram-negativa, pleomórfica, ou seja, ele não tem uma forma definida, algumas vezes ele se apresenta como um cocobacilo, algumas vezes como bacilo, tá? Ele apresenta vários fatores de virulência. A principal delas, então, é uma cápsula polissacarídica e, dependendo, então, dos antígenos presentes nessa cápsula, ele é classificado em 6 sorotipos, então, nomeados aí de A até F, tá? O sorotipo mais importante é o sorotipo B, é o que a gente vai tratar com mais especificidade, tá? Ele é mais invasivo e é ele que normalmente está associado com as infecções humanas, tá? As outros sorotipos raramente são patogênicos, apesar de alguns indivíduos também serem infectados por eles, tá? Além dessas cápsulas, dessas espécies que apresentam cápsula, eu também tenho outras cepas que não são encapsuladas e elas são denominadas então de não tipáveis, elas não fazem parte de nenhum desses sorotipos. Além da cápsula polissacarídica, como outras bactérias gram-negativas, ele tem aqui um fator de virulência à produção do LPS, então aquela endotoxina. Ele também produz uma protease capaz então de degradar a IgA e ele apresenta fímbrias então importantes aí para o processo de adesão e de infecção. O Haemophilus influenza ele é associado então com algumas infecções, principalmente aqui do trato respiratório, então pneumonias, sinusites e infecções auditivas, então otite, e ele também é uma causa importante de meningite, principalmente em crianças, então recém-nascidos, crianças até 2 anos de idade e em idosos principalmente, tá bom? A letalidade da meningite por Haemophilus influenza ela é menor do que das outras meningites bacterianas, gira em torno aí de 10%, tá bem? Então, além dessas infecções, ele também é responsável por epiglotite, celulite e, em alguns casos, também pode ser associado a sepse, a bacteremia. Bom, então quais são as características que vai permitir a gente fazer a distinção entre a meningite por Haemophilus influenza das outras
meningites bacterianas. Então, a avaliação inicial, como para as outras meningites, é a avaliação clínica, então análise dos sintomas, tá? Aqui é importante que, como o Haemophilus influenza ele é mais associado com infecções em crianças de muito pequena idade ou de idosos, nem sempre aqueles sinais de Kernig e de Brudzinski vão ser positivos. Eu nem sempre consigo fazer esse tipo de avaliação nesse tipo de paciente, tá certo? Mas, depois que eu faço, então, essa avaliação clínica, eu vou fazer, então, os exames laboratoriais. O Haemophilus influenza, ele é um bacilo, ou um cocobacilo gram-negativo, de pequeno tamanho, imóvel, ele cresce lentamente e precisa de meios enriquecidos, então, para esse crescimento, tá? Ele é uma bactéria fastidiosa. E é anaeróbica facultativa, tá certo? Os fatores que ele vai precisar para esse crescimento, então, eu já mencionei lá para o Haemophilus do CRI para vocês. O Haemophilus influenza, ele precisa do fator X, ou da hemina, e do fator V, ou da nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, para crescimento, tá? Eles vão crescer, então, em meios enriquecidos com sangue, só que tem que ser um sangue já alisado, então o agar-chocolate é o meio normalmente utilizado para essa cultura inicial. E eu também posso, em alguns casos, fazer a utilização então, de anticorpos, antissoros específicos, se eu quiser fazer a sorotipagem, tá? Assim como a gente viu lá para as outras bactérias, então após a avaliação clínica, eu faço a coleta aí do líquor do paciente antes do tratamento com antimicrobiano, a análise direta então do líquor, nesse caso para o Haemophilus influenza a sensibilidade é de 86%, ou seja, em 86% dos casos eu vou ter resultados positivos, e o que é observado então são pequenos cocos ou cocos bacilos gram-negativos que podem estar tanto no interior quanto fora das células, tá certo? De neutrófilos. Então, eu observo pequenos cocos ou cocos bacilos gram-negativos presentes aqui em células ou fora das células. A cultura, normalmente, como eu falei para vocês, é feita em meios com o sangue cozido, então lisado, agar-chocolate, em temperatura então de 33 a 36 graus, em atmosfera enriquecida aí com gás carbônico para facilitar o crescimento da bactéria, tá? Então aí eu tenho a formação de colônias relativamente pequenas, com essa coloração de aparência um pouco mais seca, apesar de ele ter cápsula, de coloração mais esbranquiçada, às vezes acinzentada, tá? Aqui, como eu falei para vocês, então, para fazer a diferenciação do Haemophilus influenza de outras bactérias gram-negativas, principalmente de outras espécies de hemófilos, eu faço culturas, então, onde eu utilizo a suplementação com aqueles fatores de crescimento, o fator X e o fator V. Tá? Então, aqui só para comparação, eu tenho uma cultura de Haemophilus influenza e aqui uma cultura de Haemophilus do CRI. Então, lembrando que o Haemophilus influenza, ele precisa dos dois fatores, então do fator X e do fator V para crescimento. Então, aqui ele só vai crescer no local da placa onde eu coloquei um filtro embebido com esses dois fatores, fator X e fator V, onde eu coloco o filtro com os fatores individual, eu não tenho crescimento. Ok? No caso do Haemophilus do CRI, ele não precisa do fator X para crescer, então ele precisa só do fator V, mas então ele só vai crescer em locais onde eu tenho os dois fatores junto, ou então o fator V embebido, tá? Aqui onde eu tenho só o fator X, ele não consegue crescer, porque ele precisa do fator 5 para fazer esse crescimento. Fator 5 não, fator V para esse crescimento.
Em termos de tratamento, como assim para as outras bactérias, eu não vou ficar entrando em detalhes do tratamento específico, vocês vão ver isso em outras disciplinas, mas assim como para Neisseria, meningite e para o Streptococcus pneumoniae, eu também tenho uma vacina disponível para prevenção, tá? Então, existe hoje em dia uma vacina feita também com antígenos de cápsula, a do Haemophilus influenza, especificamente para prevenção do sorotipo B, tá certo? Então, previne somente a infecção para esse sorotipo, que é o mais invasivo e é o associado normalmente aos processos infecciosos, ok? Para finalizar aqui a parte de meningites bacterianas, eu vou mencionar aqui a Listeria monocytogenes, que é também uma das causadoras de meningite, principalmente aí, de novo, em crianças, em indivíduos imunossuprimidos ou em idosos, ok? A Listeria monocytogenes, ela é um bacilo, às vezes pode aparecer também como um coccobacilo gram-positivo e também de pequeno tamanho, tá? É anaeróbia facultativa, diferente das outras que a gente viu até agora. Ela é uma bactéria móvel, isso é utilizado aí para o diagnóstico, tá? Ela é capaz de crescer numa ampla faixa de pH, isso vai ser importante para o processo de infecção, também capaz de crescer em altas concentrações de sódio e capaz de crescer então em temperaturas baixas, tá? Que consegue crescer até a 4 graus centígrados. Ela é distribuída, normalmente não é um patógeno, ela não faz parte da microbiota do ser humano, mas ela é encontrada então associada a animais, a plantas e também no solo, tá? Então ela vai ser transmitida com o contato com esses animais, com fezes ou então com uma forma de transmissão importante é a ingestão de leite não pasteurizado ou de vegetais contaminados. A Listeria monocytogenes ela vai apresentar uma série de fatores de virulência que permitem então o processo infeccioso. Aqui estão listados os mais importantes. Ela apresenta então na sua estrutura uma proteína chamada de internalina, que é responsável então pela adesão inicial em células epiteliais e indução de fagocitose da bactéria por essas células. Ela também é uma bactéria, então, como já mencionei, que é capaz de crescer e de resistir a variações de pH, então ela é capaz de resistir aos ácidos estomagais e aos sais biliares, então permitindo então a infecção do trato gastrointestinal. Uma vez que essa bactéria então chega no intestino, ela vai invadir os nossos tecidos através então da infecção das células epiteliais, infectando então diretamente os enterócitos, ou então utilizando para invasão aquela célula específica presente aí no epitélio intestinal, a célula M, que a gente já discutiu o papel dela nas aulas de imunologia. Okay? Uma vez dentro dessas células, ela vai apresentar aí fatores de virulência que permitem a ela, então, escapar do fagossomo, né, e migrar, então, para o citoplasma. Uma vez que ela está no citoplasma, ela vai usar a maquinaria, então, da célula infectada para infectar outras células, tá? É um processo bastante peculiar da Listeria monocytogenes, que eu vou ilustrar no próximo slide, mas ela é capaz, então, de se associar a filamentos de actina, através dessa proteína chamada de ACT-A, o que vai permitir a ela, então, migrar no interior dessa célula, se mover para o interior dessa célula e acabar invadindo as células vizinhas, tá certo? Ela também pode infectar macrófagos e, através, então, da migração desses macrófagos, ela consegue, então, chegar a qualquer outra parte do organismo, incluindo aí o sistema nervoso central. Aqui, então, só para ilustrar para vocês o mecanismo de infecção da Listeria monocytogenes. Então, quando ela chega ali no intestino, ela faz o processo de adesão na superfície, então, na membrana de células epiteliais do intestino, e através daquela proteína, a internalina A, ela é capaz, então, de induzir a fagocitose, a internalização
por essa célula epitelial. Tá? Uma vez ela dentro, então, de um fagossomo, através daquelas outras proteínas, ela lisa a parede, a membrana desse fagossomo e escapa para o citoplasma da célula. Quando ela chega no citoplasma, ela começa a interagir, então, com filamentos de actina presente aqui no citoplasma dessa célula, e esses filamentos de actina então são reorganizados na superfície da própria célula, formando então aqui como se fosse uma estrutura, um rabo de cometa associado à célula bacteriana. Tá? Essa estrutura de actina vai então fazer com que a bactéria seja empurrada aqui em direção à membrana celular da célula que ela infectou e através então desse empuxo pelos filamentos de actina, ela consegue interagir e penetrar na membrana plasmática da célula vizinha. Tá? Uma vez que ela faz isso, ela forma um outro fagossomo aqui na célula vizinha e através daquelas enzimas, ela escapa desse novo fagossomo, entra no citoplasma da próxima célula e continua migrando então de célula para célula. Tá? Então isso aqui no centro é um exemplo esquemático e aqui a gente tem micrografias eletrônicas então de transmissão mostrando cada uma dessas etapas. Então aqui a formação do fagossomo, a internalização, a formação do fagossomo, a desestruturação do fagossomo e aqui o início da formação então daqueles filamentos de actina, aqui a bactéria sendo empurrada por esses filamentos em direção a outra célula, né, formando como se fosse um dedo de luva, e aqui a penetração da bactéria em outra célula vizinha, sendo empurrada então por esses filamentos de actina. Aqui já formando no interior da outra célula esse novo vacúolo e aí o ciclo continua. Ok? É uma forma de replicação bastante interessante. A Listeria monocytogenes, ela está associada, então, como eu falei para vocês, à meningite. Então, ela vai ser uma das principais causas de meningite e de sepse em recém-nascidos, em adultos imunossuprimidos, principalmente. Ela também pode ser transmitida da mãe para o feto via placenta ou através do parto. E aí eu posso ter, então, uma infecção congênita. Tá certo? E em adultos imunossuprimidos, ela vai ser importante, principalmente em pacientes que estão imunossuprimidos devido ao uso de imunossupressores decorrentes do transplante renal, ok? No caso de uma infecção, então, durante a gravidez, ela pode gerar aborto, parto prematuro ou sepse durante o trabalho de parto, tá? E nos neonatos, ela vai ser, então, responsável aqui por infecção aguda de 1 a 4 semanas após o parto, tá? De novo, em adultos imunossuprimidos, ela vai ser importante como causa de sepse ou de meningite. E como ela é uma bactéria que vai ser transmitida por via gastrointestinal, ela também pode estar associada algumas vezes com gastroenterite e vai ser caracterizada então por diarreia, febre, dores de cabeça, dores musculares e vômito, mas em pequena quantidade, como as outras enterobactérias que a gente viu nas outras aulas. Tudo bem? Diagnóstico da infecção e da meningite, mais especificamente por Listeria monocytogenes, ela é baseada, de novo, em critérios clínicos. De novo, assim como o Pneumófilos influenza, é importante notar aí que, como ela afeta mais crianças de pouca idade e adultos, e muitas vezes esses adultos já comprometidos, aqueles testes de Kernig e de Brudzinski podem não ser positivos nesse caso, tá? De novo, depois da avaliação clínica, é feita então a coleta dos exames, normalmente se faz a coleta então do líquor, para se fazer os testes microbiológicos e os testes direto. No caso da Listeria, é importante que normalmente o exame direto do líquor, ele não dá resultado positivo, a sensibilidade é extremamente baixa, tá? Então, normalmente, o teste do líquor direto é
negativo, porque eu tenho poucas bactérias no líquor normalmente, tá? Poucas listérias no líquor, tá? Quando eu tenho positividade, eu vou ter cocos ou cocos bacilos gram-positivos, mas aqui tomar cuidado porque às vezes eu tenho aqui a aparência de diplococos que podem então ser confundidos com o pneumococo, tá? Então aí eu vou precisar fazer a cultura para fazer essa diferenciação. Mas, de novo, normalmente o exame direto de meningite por listéria vai dar negativo, tá? Aí eu tenho que esperar o resultado da cultura. Na cultura, eu vou então normalmente fazer a cultura em agar-sangue, certo? Com uma temperatura aí até 35 graus, com um pouquinho de gás carbônico para facilitar o crescimento. No agar-sangue, eu normalmente vou ter colônias de aparência branco acinzentadas e com uma faixa estreita de beta-hemólise, tá? Então aqui, de novo, eu preciso tomar cuidado porque isso não diferencia de outras bactérias hemolíticas, tá? O teste então mais específico seria o teste de motilidade em meio semissólido, tá certo? Então, como a gente viu para algumas bactérias, o Alexandre mencionou isso para vocês, as bactérias gram-negativas, as enterobactérias, eu faço a inoculação, esses testes de motilidade é feito em um meio então semissólido, com a inoculação com uma alça que na verdade é um tipo de uma agulha, tá certo? Eu perfuro o centro desse meio semissólido e observo se durante esse crescimento ocorre então a expansão lateral para esse meio sólido, tá? No caso da Listeria monocytogenes, como ela é uma bactéria móvel, ela vai apresentar então um crescimento para a lateral desse ponto de inoculação e caracteristicamente ela vai formar uma estrutura aqui na parte superior do meio de cultura que é chamada então de padrão em guarda-chuva, tá? É como se eu formasse aqui um cabo e aqui em cima a parte superior de um guarda-chuva, tá certo? Isso então é usado para fazer o diagnóstico de Listeria monocytogenes. Só para finalizar, então, essa parte de meningites bacterianas, tem alguns, acho que 2 ou 3 slides com algumas informações gerais sobre essas infecções. Tá? Aqui, só para termos de comparação, gente, então, como eu falei para vocês, se inicia a análise, o diagnóstico com a análise clínica, os sinais, então, neurológicos, e depois se coleta, geralmente se coleta o líquor, a não sei que não haja indicação, haja uma contraindicação para isso, tá? E se inicia a análise do líquor fazendo o exame direto, a cultura microbiológica, mas também se vai analisar bioquimicamente e celularmente a composição desse líquor, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela onde é possível se comparar o líquor de pessoas, então, normais, de infecções meningites bacterianas, meningites virais, meningites fúngicas, causadas por parasitas, meningites por Mycobacterium tuberculose e a encefalite, né? Então aqui a infecção aqui do parênquima do tecido nervoso central, tá? O que é importante notar é que a partir da análise desses diversos parâmetros, vocês já podem ter uma ideia da causa da meningite, tá bem? Esses exames geralmente são rápidos de ser feitos, tá? Então são exames bioquímicos ou simplesmente de celularidade, como se eu estivesse fazendo um hemograma, tá? Então, importante aqui de infecção bacteriana, eu tenho uma quantidade bastante aumentada de leucócitos, então, no líquor, o que não é comum, tá certo? Então, é uma quantidade bem importante de leucócitos, e esses leucócitos basicamente são neutrófilos, tá? Ao contrário das outras meningites, tudo bem? Normalmente eu vou ter um exame direto positivo, como a gente falou, com exceção, por exemplo,
da listéria, mas nas outras bactérias normalmente eu tenho positividade. O nível de glicose nas meningites bacterianas normalmente está baixo do normal, ok? Ao contrário aqui de outras meningites. O nível de proteínas está aumentado, tá? Também o que diferencia aqui de algumas meningites, ok? E a pressão de abertura também normalmente está aumentada em relação às outras formas de infecção do sistema nervoso central. E aqui, só para exemplificar as causas mais comuns de meningites bacterianas, virais, fúngicas, parasitárias e assim por diante. Tá? Não precisa ficar decorando essa tabela, é só para mostrar para vocês que a análise então bioquímica e celular aqui, de composição celular do líquor, já me diz, já é importante para eu fazer a diferenciação entre as formas de meningite infecciosa. Tudo bem? E aqui, só para finalizar, gente, voltando àquela tabela de meningites bacterianas e de epidemiologia aqui de acordo com a idade, só para mostrar aqui o tratamento empírico, como vai ser diferente de acordo com a idade do paciente, tá? Então, esse tratamento aqui é aquele assim, o paciente chegou, foi diagnosticado clinicamente como possível infecção meningite bacteriana, eu já coleto o material para fazer o diagnóstico, mas eu já tenho que iniciar o tratamento com o antimicrobiano, porque quanto antes eu fazer o tratamento, mais chances o paciente vai ter de sobreviver, tá? Como eu não sei qual é o agente causador, eu vou tratar com geralmente uma combinação aí de antibióticos para tentar englobar aqui as principais bactérias em cada uma das idades, tá? É possível ver aqui, ó, que eu tenho uma variação dependendo da idade do paciente que está com meningite. De novo, não vou cobrar, a gente não vai cobrar isso de vocês, é só para vocês entenderem a importância dessa informação epidemiológica em relação às meningites bacterianas. Bom, dessa forma, então, eu termino a aula de meningites bacterianas. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai depois discutir as principais dúvidas no encontro posterior. Até mais.